mais associada ao Egito é a pirâmide. Triângulos representam ação, movimento e direção, e estão associados à masculinidade. 3 pontos representam o triângulo. É um símbolo com várias interpretações: luz, trevas e tempo, passado, presente e futuro, sabedoria, força e beleza, nascimento, vida e morte, entre outros. Acreditava-se que essas estruturas deixavam o faraó mais perto de Deus Ra. Um dos primeiros sarcófagos a adotar esse formato foi a pirâmide de Djoser, imaginada pelo arquiteto Imhotep, que concebeu acumular as pedras em 6 camadas ou mastabas cada vez menores. Não à toa, vários povos ao redor do mundo também descobriram que construções em formato de pirâmide são mais estáveis. E os egípcios tiveram muita prática. São conhecidas mais de 100 pirâmides, como a pirâmide curvada. Curvada porque começou a ser construída com um ângulo mais inclinado e no meio do caminho, por causa da instabilidade, adotaram um ângulo de 47 graus que virou padrão. Quem disse que elas sempre foram perfeitas? Algumas adiante resolveram usar pedras de calcário mais lisas para o acabamento externo, como na pirâmide vermelha, que apesar de ter sido pilhada, ainda preserva parte da cobertura. Toda essa prática levou à grande pirâmide de Quéops, ou Khufu, construída há quase 4.500 anos, bem antes dos mamutes da ilha de Wrangell, na Sibéria, serem extintos. Com 146 metros de altura, ela foi a construção humana mais alta por quase 4.000 anos. Conforme o poder dos faraós diminuiu, o tamanho das pirâmides encolheu. Já na arquitetura, teve influência com grandes templos luxuosos, como os zigurates. Zigurate significa cume da montanha. Possui uma estrutura quadrangular escalonada. No seu topo, possui um templo que os babilônios acreditavam alcançar o céu através dele. Este tem base quadrada e acesso por escadarias. Como exemplo dessa arquitetura, temos o Templo das 7 Esferas. Tinha 7 andares que se sobrepunham de forma não centralizada e eram interligados por escadarias. No topo, possuía um santuário, que era dedicado a 7 astros celestes. Cada andar era decorado com uma cor de ladrilho diferente. O primeiro andar, que era preto, representava Saturno, laranja Júpiter, vermelho Marte, amarelo Sol, verde Vênus, azul Mercúrio e o último branco representava o Vênus, a civilização babilônica que venceu o auge do desenvolvimento arquitetônico, representados por palácios luxuosos, a muralha que protegia a cidade, a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia, admirados por ser uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Existem controvérsias com relação se os jardins suspensos da Babilônia teriam realmente existido ou se teriam sido apenas uma criação poética. No início, eram simples montes funerários, mas ao receber as cinzas de Buda e de seus discípulos, tornaram-se relicários sagrados. Esses monumentos também eram construídos para honrar eventos ou locais sagrados. Eram as obras mais sagradas da arquitetura budista na Índia e serviam como templos para cerimônias da congregação e podem ser comparadas, em termos funcionais, às igrejas góticas e às igrejas românicas. Elas eram formadas por um espaço principal com 2 fileiras de colunas que dividiam as naves dos corredores. Outro tipo de edifício budista inicial importante era o vihara, ou mosteiro. A maioria eram cavernas cavadas na rocha, onde os monges se reuniam, oravam e dormiam. Segundo os relatos da época, tinham uma forma piramidal e consistiam em saguões com colunas de madeira sobrepostas. A maioria dos edifícios da China pré-moderna tinha estrutura de madeira,
considerada ideal para moradias e locais de culto religioso. Os edifícios de madeira chineses são notáveis pela simplicidade e pela associação orgânica entre estrutura e decoração. Os adornos são funcionais e não meros elementos independentes. A pintura, por exemplo, é aplicada em elementos estruturais, não só para embelezar, mas para proteger a madeira da deteriorização. Cidades inteiras de pedra, algumas parcialmente soterradas pela floresta, testemunham a complexidade das civilizações mesoamericanas que viveram na região do México e em partes da Guatemala. A arquitetura grega se desenvolveu a partir do século VIII a.C., sendo inspirada nos estilos jônico, o dórico e o coríntico. Nas grandes construções gregas, os materiais mais utilizados eram as pedras, mármore, madeira e calcário. Naquele tempo, as estruturas já contavam com uma grande engenharia, simetria e o uso de cálculos e de proporções matemáticas. Na arquitetura grega, destacam-se os templos, geralmente locais onde se realizavam diversas celebrações e cultos aos deuses. A arquitetura romana sofreu grande influência da cultura grega, sendo caracterizada pelo luxo e pela grandiosidade. Dos etruscos, os romanos herdaram a solidez das construções e dos povos italianos assimilaram a simetria e a harmonia resultante de formas regulares. De tal modo, os romanos introduziram na arquitetura novos materiais, como o uso do cimento e também novas técnicas. O arco desconhecido dos gregos foi uma inovação dos romanos, utilizada sobretudo nas construções destinadas a comemorar as grandes vitórias militares. Este estilo prevaleceu na Europa no período da Alta Idade Média. Na arquitetura, principalmente de mosteiros e basílicas, prevaleceu o uso de arcos de volta perfeita e abóbadas. Os castelos seguiram um estilo voltado para o aspecto de defesa. As paredes eram grossas e existiam poucas e pequenas janelas. Tanto as igrejas como os castelos passavam a ideia de construções pesadas, voltadas para a defesa. As igrejas deveriam ser fortes e resistentes, para barrarem a entrada das forças do mal, enquanto os castelos deveriam proteger as pessoas dos ataques inimigos durante a guerra. O estilo gótico predominou na Europa no período da Baixa Idade Média. As construções, igrejas, mosteiros, castelos e catedrais seguiram, no geral, algumas características em comum. O formato horizontal foi substituído pelo vertical, opção que fazia com que a construção estivesse mais próxima do céu. Os detalhes e elementos decorativos também foram muito usados. As paredes passaram a ser mais finas e de aspecto leve. As janelas apareciam em grande quantidade. As torres eram em formato de pirâmides. Os arcos de volta quebrada e ogivas foram também recursos arquitetônicos utilizados. O Renascimento começou na Itália e se espalhou pela Europa durante os séculos XV e XVI. É a retomada dos valores clássicos das artes gregas e romanas. Quando o arquiteto italiano Filippo Brunelleschi projetou a Catedral de Florença, fez uma combinação de elementos clássicos,
com o método gótico de construção, dando assim início a um estilo novo e promissor. Ao projetar a Capela Pazzi, também em Florença, ele utiliza a seção áurea, que faz com que todo o conjunto esteja em harmonia. Na arquitetura renascentista, a ocupação do espaço pelo edifício baseia-se em relações matemáticas estabelecidas de tal forma que o observador possa compreender a lei que o organiza, de qualquer ponto em que se coloque. O estilo barroco expressa um meio de propagar o catolicismo e ampliar sua influência no meio cultural do século XVI e XVII. O barroco na arquitetura traduz uma libertação espacial das geometrias convencionais, vista até o presente momento. O barroco implica na negação absoluta das divisões dos espaços vazios, da interpretação horizontal ou vertical de formas arquitetônicas complexas, vistas anteriormente. As obras barrocas rompem o equilíbrio entre o sentimento e a razão, ou entre a arte e a ciência, que os renascentistas procuravam demonstrar em suas construções. No barroco predomina a monumentalidade, as emoções exageradas, a arte sacra e rebuscada, e não o racionalismo renascentista. Já o estilo rococó se manifestou na arquitetura através dos espaços interiores, revestindo e ornamentando paredes de salões, com cores claras e suaves, grande quantidade de espelhos, motivos florais, todos decorados com estuque. Porém, a parte exterior da edificação de uma arquitetura estilo rococó reflete um barroco sem exageros, relembrando o estilo renascentista italiano.